Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais uma mensagem vinda da parte de Deus. Deus falou comigo e eu gostaria de transmitir a vocês em nome de Jesus. Então eu gostaria de ler dois textos bíblicos. O primeiro está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante. A palavra de Deus nos fala: Quando eles chegaram ao outro lado do mar, foram para a região dos Gadarenos. Um homem dominado por um espírito imundo veio correndo do cemitério no momento em que Jesus estava saindo do barco. Esse homem morava entre os túmulos e tinha tal força que sempre que era preso com algemas e correntes, como muitas vezes aconteceu, quebrava as algemas dos pulsos, despedaçava as correntes e ia embora. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes desertos, gritando e cortando-se com pedras. Quando Jesus estava longe, o homem o viu e correu ao seu encontro. Prostrando-se diante dele, ele gritou em alta voz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Peço por Deus que não me maltrate, pois Jesus havia falado ao demônio que estava no homem, dizendo: Saia deste homem, espírito imundo. Qual é o seu nome? Perguntou Jesus. E o demônio respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós nesse homem. Ele suplicava com insistência que não os expulsasse para fora daquela região. Ora, havia uma grande manada de porcos ali por perto, no monte acima do mar. Manda-nos para aqueles porcos, imploraram os demônios. Jesus deu-lhes permissão. Então os espíritos maus saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se pelo precipício da encosta do monte e caiu dentro do lago, onde os porcos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram para os lugares e os campos próximos, espalhando a notícia enquanto corriam. Todos saíram para ver o que havia acontecido, e uma grande multidão se reuniu onde Jesus estava, mas assim que viram um homem que fora possesso da legião de demônios, sentado ali, completamente vestido e perfeitamente são, ficaram com medo. Aqueles que viram o que tinha acontecido contavam a todos o que acontecera ao endemoniado e aos porcos. E a multidão começou a insistir com Jesus que fosse embora e deixasse o seu território. O segundo texto está lá em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 10. Que fala: Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Algumas pessoas até voltaram as costas a Deus por causa do amor ao dinheiro e, como resultado, afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. A mensagem que eu quero passar aqui é bem simples. Nós vimos na primeira passagem de Marcos 5 que Jesus havia feito um grande milagre. Havia feito uma libertação tremenda com aquele endemoniado de Gadara. Quando aquele endemoniado, aquele homem que era possesso por demônios, era um homem indomável, um homem que tinha poderes sobrenaturais que vinham da parte dos demônios para ele. E ele era alguém que atrapalhava a cidade, ou seja, colocava medo em algumas pessoas e ninguém podia se aproximar dele sem ser atacado. E Jesus chega naquele lugar e dá a solução que ninguém conseguiu dar àquele homem, dá a libertação daquele homem. Aquele homem que era terrível e tinha um comportamento terrível, agora aparece como sendo um homem normal, um homem bem vestido, um homem lúcido, porque havia sido liberto. Então, depois de tudo isso acontecer, o que a população da cidade de Gadara insistiu para que Jesus fizesse? A população da cidade de Gadara insistiu para que Jesus fosse embora daquela cidade. Mas qual a razão? Qual a razão depois de ver tudo aquilo que Jesus havia feito pelo endemoniado, por aquela pessoa, de insistir para que Jesus fosse embora? A única razão daquelas cidades, pessoas daquela cidade, mandarem Jesus embora foi o texto que eu li lá em 1 Timóteo,
capítulo 6, versículo 10, que fala do amor ao dinheiro. Por quê? Jesus permitiu que todos os demônios que estavam naquele homem, a legião de demônios que estavam naquele homem, Jesus permitiu que ela fosse para a manada de porcos. E entrando os demônios nos porcos, fez com que eles se lançassem no lago e todos morressem afogados. E aquela manada de porcos eram muitos porcos. Ou seja, o seu proprietário, tendo todos aqueles porcos, perdendo toda aquela manada, todos aqueles porcos afogados, perdeu muito dinheiro mesmo. E essa foi a razão pela qual os moradores daquela cidade, a população daquela cidade, mandou Jesus, insistiu para que Jesus fosse embora. Pelo amor que eles tinham pelo dinheiro. Eles não observaram a obra maravilhosa que Jesus havia feito na vida daquele homem. Eles observaram apenas o dinheiro que eles haviam perdido com aquilo que Jesus havia feito. A palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem ama o dinheiro mais do que a Deus, aflige-se a si próprio e busca para si sofrimento. Muitas vezes hoje nós vemos isso dentro das igrejas também. Pessoas que não servem a Deus ou ignoram ao Senhor pelo fato do dinheiro. Nós vimos pessoas que não buscam a Deus, que não vão às igrejas pelo fato de amarem mais o dinheiro do que a Deus. Muitos dizem, eu não vou na igreja porque o pastor pede oferta, eu não vou na igreja porque o pastor pede o dízimo, eu não vou na igreja porque vou ter que dar dinheiro para o pastor. E acabam amando mais o dinheiro do que a Deus. O dinheiro é algo que se conquista, é algo que se tem, mas não é o mais importante. O mais importante é Deus, é seguir o Senhor, é seguir os seus passos, é andar em seus caminhos. O dízimo é uma ordenança do Senhor, sim. E quem dá o dízimo mostra a Deus que o dinheiro em sua vida não tem tanta importância, mas o mais importante é obedecer aquilo que Deus fala. Quem dá por desculpa que não vai à igreja por causa do dízimo, não vai à igreja porque os pastores pedem oferta, que essa pessoa é contra os dízimos, é contra as ofertas, essa pessoa está amando mais o dinheiro do que a Deus. Caso contrário, se o seu amor fosse maior por Deus do que ao dinheiro, ela daria o dízimo. Ou mesmo se não quisesse dar o dízimo, não tem problema, mas ela iria à igreja, ela buscaria o Senhor. Ela amaria a Jesus, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que cura, aquele que morreu na cruz por nós. Não deixe o dinheiro ser maior do que aquilo que Jesus fez por você. Não mande Jesus embora da sua vida por causa do dinheiro, ou com medo do prejuízo que isso possa causar na sua vida. Ame a Jesus, queira Ele por perto. Ele é a melhor das escolhas. Ele é o melhor de tudo. Ame a Cristo. Dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro atrai todos os tipos de males. E isso é a palavra que fala. Siga Cristo, ame o Senhor e será feliz. Fique com Deus, grande abraço, valeu!